Tem uma pergunta aqui da Yasmin sobre sopro. Antes eu queria que você falasse um pouco sobre sopro para depois responder essa pergunta dela. Ela está perguntando, para quem tem sopro no coração, tem cura? Tá, então o seguinte, o que é o sopro? O sopro é quando você tem alguma alteração numa válvula, tá? O coração tem 4 válvulas ali e essas válvulas, o coração tem 4 partes e essas 4 partes são divididas ali nas câmaras, nas válvulas. Ele entra para uma parte do coração, desce através de uma válvula, passa pelo pulmão e aí tem outra válvula, sai na outra parte do coração, tem mais uma válvula para ele entrar para a parte de baixo do coração e na hora que ele vai bombear o sangue para a aorta, que vai para o corpo todo, tem mais uma válvula. Se essa válvula estiver mais fechada do que o normal, ou seja, ela não abre o tanto que ela tiver que abrir, ou ela não fecha o tanto que ela tiver que fechar, a gente tem sopro. O sopro, o barulho do sopro, é como se você tivesse... Já viu mangueira ali, quando você coloca o dedo na frente assim e dá aquele shhh? Por quê? Porque a água está saindo ali normal. Se você coloca o dedo, você diminui o orifício da saída da água. Aí você dificulta a saída, dá aquele shhh. Então, isso é quando a válvula está mais fechada, que a gente chama de estenose. O outro jeito é quando a válvula está muito aberta. E aí ela está muito aberta, na hora que o coração vai bombear o sangue, que aquela válvula tinha que estar fechada, ela está aberta e volta. Aí dá um sopro também. E tem os casos de sopro inocente, que a gente chama, ou sopro fisiológicos. Sopro inocente, muito comum em criança, é um sopro que normalmente, se não tiver nenhuma doença estrutural, claro, que tem outras doenças congênitas aí também que causam sopro, tem doenças congênitas inclusive mais complexas que causam sopro, mas fez um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração padrão ouro ali para ver a questão do sopro, não tem nada, normalmente aquilo ali é um sopro inocente e ele vai melhorar com a idade. É porque a própria parede do tórax daquela criança ali é muito fininha, então você está muito próximo ali da válvula e acaba dando sopro. À medida que ele vai envelhecendo, vai crescendo, aquilo ali some. A grávida, às vezes é comum ter sopro, até sopro mamário mesmo, por aumento, não é nem do coração, mas aumento de fluxo ali de sangue na mama. Até o hiperfluxo ali da grávida também pode gerar um pouquinho de sopro e não ter nada de doença, nada de alteração de válvula. Então nós temos causa anemia. Se for uma anemia muito grave, você pode ter sopro por causa da anemia, por causa de hiperfluxo mesmo. E à medida que você melhora aquela anemia, aquilo ali melhora. Então essa questão do sopro dela aí depende muito da causa do sopro e da gravidade se tiver uma lesão na válvula. Por exemplo, eu tenho uma válvula aórtica bicúspide, que a gente chama. A válvula aórtica normalmente ela tem 3 partezinhas. Aí quando você nasce com essa, tem só 2. Por ter só 2, ela desgasta mais rápido. Aí ela fica mais fechada, dá estenose. Normalmente esse paciente não precisa fazer nada durante um tempo, mas como a válvula vai desgastar mais rápido, lá na frente às vezes precisa operar. Então depende muito do caso. E o que causa isso? Tipo assim, só a pessoa só nasce e vai desenvolvendo? Se você pegar, por exemplo... Tem a ver com histórico familiar também? Tipo, se um parente teve? Não. Sopro, na verdade, não tem muito relação familiar. A principal causa congênita, como eu disse, é a válvula aórtica bicúspide, que pode dar sopro. Tá? Então, ele já nasceu com ele. Tem as outras doenças lá, congênitas, pode dar CIA, que a gente chama. Você falou a gravidez? Da própria criança, alterações no coração da criança que ela nasce com ela. No nosso país, principalmente, que a gente ainda tem muito caso de infecção de garganta e tal, tem uma doença que a gente chama de febre reumática. A febre reumática é quando o paciente tem uma infecção de garganta e aí mais ou menos 5% da população desenvolve uma reação daquela bactéria ali, uma reação imunológica lá no coração. Então é muito comum nesses casos, às vezes, ter sopro também que vai desenvolvendo ali na criança, no adolescente. E o outro caso é o idoso. O idoso, a válvula dele já vai desgastando durante a vida, e aí lá no final da vida é muito comum ele ter o sopro também, que em alguns casos a gente tem que fazer cirurgia.